No interior de uma pequena cidade no sul do Brasil, havia uma casa que todos evitavam. Os moradores locais chamavam-na de Casa dos Sussurros. Situada no fim de uma estrada de terra, cercada por árvores retorcidas e sempre envolta por uma névoa misteriosa, essa casa era palco de uma história que ninguém gostava de contar, mas todos sabiam. A história começa na década de 1950, quando a família Albuquerque comprou a propriedade. Era uma casa imponente, mas decadente, construída no século anterior. Os Albuquerque, encantados com o preço baixo e o isolamento, decidiram restaurá-la e transformá-la em um lar acolhedor. O casal e seus 2 filhos se mudaram para lá com grandes expectativas. Mas a alegria durou pouco. Na primeira noite, a mãe, Dona Laura, ouviu sussurros vindos do quarto das crianças. Pensou ser fruto de sua imaginação e ignorou. Mas as vozes continuaram. Eram palavras indecifráveis, ditas em um tom que oscilava entre o doce e o ameaçador. Nos dias seguintes, os sussurros se tornaram mais frequentes, invadindo todos os cantos da casa, até mesmo em plena luz do dia. Desesperada, Dona Laura chamou o padre da cidade, acreditando que uma bênção resolveria o problema. O padre, ao entrar na casa, sentiu um frio intenso que o fez estremecer, mas prosseguiu. Ele percorreu cada cômodo, borrifando água benta e rezando com fervor. Mas ao chegar ao porão, algo o deteve. Os sussurros cessaram, substituídos por um silêncio opressivo. Foi então que ele viu. No canto mais escuro, havia uma figura, uma sombra que parecia respirar, sem um rosto, mas com uma presença tão intensa que o padre caiu de joelhos. Ele tentou rezar, mas as palavras não saíam. A figura se aproximou, e então o padre ouviu. Não era um sussurro, mas um grito ensurdecedor que parecia ecoar dentro de sua mente. Ele fugiu da casa, nunca mais voltou, e se recusou a falar sobre o que havia acontecido. A família Albuquerque também não permaneceu por muito tempo. Poucas semanas depois, abandonaram a casa às pressas, levando apenas o essencial. Foram encontrados em estado de choque, incapazes de explicar o que viram ou ouviram. A casa ficou vazia por décadas, até ser comprada por um grupo de investigadores paranormais nos anos 90. Eles se mudaram para lá com equipamentos de última geração, determinados a descobrir a verdade por trás dos rumores. Na primeira noite, registraram sons estranhos, passos e, claro, os sussurros. Mas na segunda noite, algo mais sinistro aconteceu. As câmeras capturaram imagens distorcidas, como se algo invisível estivesse se movendo diante delas. Um dos investigadores, Miguel, desapareceu sem deixar rastro. Seus colegas, aterrorizados, revistaram a casa de cima a baixo, mas Miguel não foi encontrado. No dia seguinte, ao revisar as gravações, ouviram algo que os deixou arrepiados. Entre os sussurros, uma voz grave e rouca dizia: "Ele está aqui." O desaparecimento de Miguel permanece um mistério até hoje. A Casa dos Sussurros ainda está de pé, mas ninguém se atreve a cruzar seus portões. Dizem que à noite, se você passar por perto, pode ouvir os sussurros chamando por você, tentando atrair mais uma alma para o seu interminável pesadelo. O que você faria numa situação como está? Se você não quiser perder os próximos vídeos, comenta, compartilha e nos segue para não ficar de fora.